Começa agora. Podcast Cross. Olá a todos, aqui quem fala é Alexia Marília e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast CROSP, um canal de comunicação do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, e hoje nós vamos discutir as diretrizes da cirurgia de articulação temporomandibular. Essa articulação responsável pela mastigação, a fala, e nós vamos conversar hoje sobre as indicações, os protocolos e cuidados clínicos para essa cirurgia. E para falar sobre este tema, nós convidamos o Dr. Eduardo Grossman, ele que é cirurgião dentista, professor titular responsável pela disciplina de dor crâniofacial aplicada à odontologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é referência nacional em DTM, dor orofacial, cirurgia bucomaxilofacial, com um mestrado e doutorado em odontologia e pós-doutorado também em cirurgia bucomaxilofacial pela Universidade Estadual do Maringá. Ele também é diretor do Centro de Dor e Deformidade Orofacial, líder do grupo de pesquisa em dor, imaginologia e técnicas minimamente invasivas. Ele também é coordenador do Comitê de Técnicas Minimamente Invasivas da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Boa tarde, Alexia. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para falar de um assunto tão importante, de tanta magnitude no nosso meio. Perfeito, doutor. E para começar esse bate-papo, eu gostaria que você nos explicasse, como as diretrizes definem os critérios de elegibilidade de um paciente para a cirurgia da ATM. A primeira coisa a definir é saber que os problemas de articulação temporomandibular podem ser de ordem intraarticular ou de ordem extraarticular. Ou seja, pode acometer a musculatura mastigatória ou a ATM propriamente dita. E que ambas apresentam um quadro muito similar, ou seja, o paciente tem dor, tem limitação ou não de abertura de boca, tem desvio, tem deflexão e, eventualmente, pode ter algum quadro de sinal ou sintoma autonômico associado. Quais são os critérios que a gente utiliza para eleger uma cirurgia da articulação temporomandibular? Certamente, quando há falha no tratamento conservador, e esse tratamento conservador perdurou por pelo menos de 3 a 6 meses. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é quando os sintomas são persistentes, ou incapacitantes, como o paciente com dor crônica e limitação funcional, quando a gente tem alguma evidência radiográfica em ressonância magnética ou tomografia computadorizada, de preferência de feixe cônico, onde revela alterações estruturais relevantes, tanto do disco quanto do tecido ósseo, e qual é o impacto isso vai significar na qualidade de vida do paciente. Lembrando que o tratamento conservador não envolve somente placas oclusais, envolve fisioterapia, medicação, infiltrações, enfim, uma série de terapêuticas que têm que ser empregadas. Além disso, a gente tem que ver se esse paciente ou os pacientes não têm alguma contraindicação médica ou psicológica importante. E, obviamente, a gente fazer com que o paciente assine um termo de consentimento informado, onde ele entende os riscos e benefícios. Seria basicamente esses critérios. Certo, doutor. E em quais situações clínicas a cirurgia deve ser considerada como primeira opção do paciente? Quando o paciente tem um trauma agudo, onde tem fratura da cabeça da mandíbula grave, ou quando há um deslocamento intracapsular que não é passível de ser redutível, quando o paciente apresenta deformidades congênitas ou adquiridas, que comprometem a função ou o crescimento, certamente pacientes com anquilose temporomandibular, pacientes que apresentam neoplasia benigna ou maligna que envolve a articulação, e casos em que a função respiratória ou alimentar está ameaçada. E, doutor, como que as diretrizes podem orientar o processo de diagnóstico antes da decisão cirúrgica? Colher uma história clínica detalhada, observando se o paciente tem dor, tem travamento, tem ruídos articulares, tem alguma limitação funcional, realizar um exame físico completo com a palpação muscular, medindo a amplitude dos movimentos, auscultando a ATM,
avaliando os pares cranianos, além de exames de imagem, obviamente, que são a ressonância magnética, que a gente vai avaliar o disco e estruturas circunvizinhas de tecido mole, e vendo ou não se existe alguma inflamação, além da tomografia computadorizada, de preferência tomografia de feixe icônico, onde a gente vai avaliar a qualidade do tecido ósseo, a presença de erosões, remodelações, além de uma avaliação sempre que possível de uma equipe multidisciplinar, onde existem profissionais como fisioterapeuta, reumatologista, otorrino, psiquiatra. E, além de tudo isso, documentar a falha no tratamento cirúrgico antes de indicar a cirurgia propriamente dita. Todo procedimento cirúrgico tem indicações, né, no pós-operatório. De acordo com as diretrizes, quais recomendações existem para o manejo da dor dos pacientes após a operação? A primeira coisa que a gente também tem que ver é se a gente, após o procedimento, né, no pós-operatório, houve ou não um aumento na abertura de boca. E o que é considerado um aumento na abertura de boca? De pelo menos 35 milímetros. É aceitável. Se houve ou não diminuição do ruído articular, que muitas vezes isso não ocorre, mas em alguns pacientes, inclusive, zera. Se melhora a simetria mandibular. Se a gente tem a redução da dor, empregando, por exemplo, uma escada visual analógica ou escalas validadas, melhorar a mastigação e a deglutição do paciente e, obviamente, e claro, melhorar a qualidade de vida no paciente ficar satisfeito. E, doutor, como que as diretrizes orientam para os cirurgiões dentistas a escolha entre técnicas minimamente invasivas e procedimentos um pouco mais complexos? Quando que a gente vai indicar uma técnica ou vai indicar outra técnica? Depende muito do diagnóstico. Então, a primeira escolha, certamente, é técnicas minimamente invasivas. O que são técnicas minimamente invasivas? Aquelas que produzem pouca ou nenhuma lesão tecidual. Então, vamos indicar inicialmente a artrocentese, e caso a artrocentese não produza um bom resultado, a gente vai indicar a artroscopia. Lembrando que essas duas técnicas têm uma curva de aprendizado e a gente sempre começa da técnica menos invasiva para a mais invasiva, considerando a situação em tela do paciente. Então, a primeira escolha seria, então, essas duas técnicas, onde a gente vai indicá-las no caso de processo inflamatório, de osteoartrite, deslocamento de disco sem redução, deslocamento de disco com redução, com efusão, com processo inflamatório, pós-trauma cirúrgico e aqueles casos que efetivamente têm uma indicação pela imagem, pela clínica propriamente dita. Então, à medida que o caso evolui, se não evolui bem com técnicas minimamente invasivas, a gente pensa, então, em técnicas um pouco mais invasivas, que seria a discopexia, e ela é mais favorável em pacientes mais jovens, onde a gente tem um disco articular íntegro. E depois, partindo, se caso o paciente necessitar, a gente parte, então, para a artroplastia, onde a gente pode, efetivamente, empregar ou não prótese articular, de preferência as customizadas, onde a gente vai ter, nesses casos, lesões estruturais bem avançadas, deformidades graves, anquilose óssea, anquilose fibrosa, onde houve falhas nas técnicas minimamente invasivas. Né? Então, essa cirurgia de próstata ATM, diria para vocês assim, é a última opção. É a última opção, quando nada mais funcionou. E, obviamente, junto com essa técnica, a gente tem que lembrar que teremos, então, um certo grau de limitação lateral dos pacientes. Somente teremos uma abertura de boca dentro de um padrão normal, desde que a gente consiga realizar, junto com a cirurgia, um tratamento fisioterápico associado. E a decisão individualizada se baseia sinais, sintomas, nas imagens que a gente encontra e na função que a gente deseja obter ou que o paciente efetivamente vai ser realizado, né, ser obtido. Há recomendações sobre o treinamento e a capacitação que o cirurgião dentista precisa ter para realizar esses procedimentos? Sem sombra de dúvida, ele tem que ter uma formação em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ele tem que ter um treinamento específico em técnicas minimamente invasivas e cirurgias abertas, ele tem que ter uma prática supervisionada em centros de referência e ele tem que sempre procurar fazer uma atualização contínua em diretrizes internacionais, procurando as melhores evidências científicas.
E, doutor, como que as diretrizes tratam as situações mais específicas, né? Como o senhor próprio mencionou, traumas ou até mesmo deformidades congênitas da TM. A gente tem que ver aonde esse trauma ocorreu, principalmente se estabelece a nível da cabeça da mandíbula, o que gera, então, uma limitação funcional, e aí, nesse caso, a gente pode pensar numa indicação ou um tratamento cirúrgico. Quando a gente também precisa reconstruir, pode ser necessário, principalmente em casos graves bilaterais. Nos casos de deformidade congênita, a cirurgia precoce ela é indicada, porque se a gente não realizar essa cirurgia precoce, a gente pode comprometer tanto a função como o crescimento mandibular. E nessas reconstruções, a gente pode incluir enxertos ou, efetivamente, até prótese de articulação temporomandibular. Não esquecendo que existem também doenças sistêmicas, como, por exemplo, a artrite reumatoide, e a gente tem que avaliar o risco-benefício com uma equipe multidisciplinar, onde a cirurgia geralmente está indicada em estágios avançados, onde já ocorreu uma grande destruição das estruturas articulares propriamente ditas. Doutor Eduardo, há diferenças entre as diretrizes nacionais e as diretrizes internacionais sobre a cirurgia da ATM? Isso é uma boa pergunta, né? Mas antes de falar de diretriz, eu acho que é importante a gente conceituar que devemos, antes de indicar qualquer cirurgia de articulação, lembrando que somente de 1 a 2% dos casos é indicado cirurgia, que a gente tem que esgotar o tratamento conservador, né? E, junto com o tratamento conservador, solicitar imagens padrão ouro, que é a ressonância magnética e a tomografia computadorizada de feixe cônico. E ambas essas imagens são aceitas mundialmente como os exames de escolha, né, para esses pacientes com disfunção temporomandibular. Observar também as diferenças que a gente encontra na prática, por exemplo, os protocolos que nós vamos executar. Será que aquele paciente tem condição de realizar um determinado trabalho cirúrgico, uma prótese, por exemplo? Será que o centro de referência tem equipamento adequado, instrumental adequado? Além disso, há, no meu modo de ver, uma falta de existência de documentos nacionais, estaduais, federais, que adaptam a realidade do paciente ao sistema único de saúde e às redes sociais. Então, a gente tem que, talvez, padronizar esse tipo de situação. E quais são os desafios que a gente enfrenta no Brasil? Sem sombra de dúvida, existe um acesso desigual a exames de imagem, como ressonância magnética, e a cirurgia, que é especializada em determinadas regiões, é difícil de aplicar. Por quê? Porque não tem diretrizes bem claras de quando é que a gente vai indicar uma cirurgia, um procedimento ou outro. E por que isso pode acontecer ou acontece? Possivelmente porque falta uma formação, um treinamento em alguns serviços. Tem um alto custo, no caso das próteses articulares, e outros materiais que dificulta bastante a logística. Existe uma deficiência do Sistema Único de Saúde quanto à integração multidisciplinar, né? Ter um fisioterapeuta, ter um especialista em dor, ter um psicólogo, ter um especialista em dor orofacial, ter um cirurgião buco, e a gente tem necessidade de adaptar protocolos às realidades sociais por si só. Sim, né, doutor, os desafios são muitos e enquanto, né, cirurgião dentista e especialista sobre o assunto, quais medidas você acredita que poderiam democratizar mais o acesso, a essa cirurgia de articulação temporomandibular para aqueles pacientes que a necessitam? Talvez a gente pudesse estabelecer, o governo federal pudesse estabelecer, dentro do Sistema Único de Saúde, a inclusão de cirurgiões bucomaxilo com especialidade em dor. Então, criar uma carreira, talvez, dentro do Sistema Único de Saúde, onde pudesse, então, ter esses profissionais trabalhando com os demais profissionais de diferentes áreas, para que a gente consiga efetivamente obter um resultado favorável para o paciente, utilizando, então, protocolos previamente definidos. Então, tem que haver inclusão do cirurgião dentista, do cirurgião bucomaxilofacial nas redes por si só. Perfeito, doutor. Vou deixar esse espaço agora para o senhor fazer as suas considerações finais.
A cirurgia de articulação temporomandibular é um procedimento de exceção e não de eleição. Os tratamentos devem ser voltados para as técnicas conservadoras associadas às técnicas minimamente invasivas. Isso é o presente e isso é o futuro da cirurgia bucomaxilofacial, da dor orofacial, e isso tem uma base da Academia Americana de Dor Orofacial e na Academia Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial. Então, eu gostaria muito de agradecer esse convite e espero que tenha sido bem objetivo nas respostas. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Alexa. Um ótimo dia para vocês aí, tá? Esse episódio fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E lembrando que você pode nos acompanhar através do nosso site, que é o www.crosp.org.br. Também nas redes sociais, é o @CrospOficial no Facebook e no Instagram. E no YouTube, TV Crosp. Até o próximo episódio. Você ouviu Podcast Crosp.